Estamos de volta com o segundo bloco do Alerj Entrevista, hoje com o deputado Jorge Felipe Neto. Deputado, o senhor está presidindo uma CPI que vai investigar os problemas, né, dos hidrômetros, né, que medem a quantidade de água que a população está consumindo, né, deputado? Como é que surgiu a ideia dessa CPI? A gente estava no início da legislatura, um amigo meu me ligou e falou: Jorge, você já viu essa matéria? E a matéria falava justamente de irregularidades, tanto em manobras feitas no sistema de água, como é o Rio de Janeiro inteiro. Cada vez que você manobra, você fecha um lado, por exemplo, esse lado tem água pela manhã, esse lado só vai ter à noite. E fica um ar nas tubulações e tal. Isso faz girar o hidrômetro. Fui pesquisar sobre isso, uma série de reclamações no site Reclame Aqui, e também com relação à frequência dos leituristas na casa das pessoas. Vai um mês, pega lá a leitura, aí no mês seguinte já alega que não tinha ninguém em casa, no outro também, vai aparecer daqui a 3, 4 meses. Quer dizer, isso é um erro. E a Assembleia vedou, por lei, a cobrança por estimativa, tanto nas contas de água quanto nas contas de luz. Eu falei, olha, é um tema bacana para uma CPI para a gente enveredar essa questão de distribuição de água do Rio de Janeiro, a qualidade do serviço público, o quanto a gente paga, como a água do Rio de Janeiro, tratada, produzida pela SEDAI, é vazada nas ruas da cidade, tratar desses temas todos, completando um ciclo que a Assembleia está fazendo, justamente uma Assembleia mais livre, com muito mais vontade também de fazer com que os seus eleitores, o cidadão do Rio de Janeiro, seja mais livre para buscar a sua felicidade, tenha condições para isso. A gente faz a CPI agora da SEDAI, completando as CPIs da Light e da SEG, que está por vir também. A da Light já está instalada, tratando assim de todos os serviços públicos básicos, né, os essenciais, digamos assim, para a vida das pessoas. A composição da CPI está muito animada, a gente pensa que pode fazer uma diferença de fato nesse tema, porque onde a gente vai, né, deputado comprometido geralmente anda muito, está muito disposto a ouvir a população, então a gente roda final de semana, todos os deputados, a maioria pelo menos, então a gente recebe reclamações da SEDAI. Olha, eu ia entrar nessa questão, deputado. Quais são as principais reclamações que o senhor tem escutado na rua? Estou sem água, ou trocaram meu hidrômetro, agora minha conta veio 300% a mais do que vinha, saindo da série histórica, né, da pessoa. Então a gente quer avaliar esses temas, investigar isso e propor soluções que caibam, aliás, que recaiam direto ao bolso do consumidor, né? A gente não pode ter um custo de vida tão caro como no Rio de Janeiro, porque água e luz, por exemplo, recai sobre todos os outros serviços. São bens essenciais, né, deputado? Pois é, mas, por exemplo, se você paga muito na sua conta de luz, você vai pagar muito em qualquer produto manufaturado, da roupa ao alimento, assim também é com a água, né? Então, zelar para que a gente tenha o melhor serviço público, a eficiência, aliás, eu que lutei para que a SEDAI não fosse privatizada, tenho esse compromisso em dobro, porque a gente tem que provar agora que a nossa decisão estava correta, né? E avançar nesse tema. O senhor falou, né, da excelência na prestação dos serviços, e eu disse também na abertura do programa que esse era um tema que o senhor estava bastante sensível, bastante preocupado, que era na prestação dos serviços. O senhor falou da instalação da CPI, né, do caso dos hidrômetros, que o senhor está presidindo, mas o senhor também participa da CPI que investiga o caso da prestação dos serviços de energia, né, deputado? Que é péssimo. Aliás, é incomparável com relação à SEDAI. A SEDAI, inclusive, teve dificuldade de governança, mas eu tenho muita confiança de que a atual gestão, acho que o presidente Hélio Cabral, ele está fazendo um planejamento que é sério, que é bacana, está botando ali uma força pessoal trabalhar para ter, né, a natural desenvolvimento da melhor eficiência, da melhor governança. O que a gente não vê com a Light, não vê com a Enel, até porque as suas respectivas concessões estão até finalizando. Fiquei assustadíssimo com a sessão que a gente teve, a audiência pública. A Light sequer mandou um diretor, mandou o seu superintendente, mas que não tem poder decisório para resolver o que a gente estava tratando, né? Cada chuva, cada ventania que tem, por exemplo, na região metropolitana, explode transformador para tudo quanto é lado. A Light começou a dar o termo de ocorrência de irregularidade
de forma abusiva para as pessoas. 10% da força de trabalho de todos os órgãos de consumidor, mais o Tribunal de Justiça, são fruto de ação da Light e da Enel, ou seja, é um feito você conseguir ganhar de todos os bancos, de todas as concessionárias de telefonia em ação judicial, é um feito. É, de fato, querer muito ter descompromisso com a população, porque são casos evitáveis. Deputado, bairros inteiros ficam mais de 24 horas sem luz, num caso de uma ventania, né? 24? A gente teve nossa última ventania, que não foi uma chuvarada, também não foi um vendaval, né? A gente já teve muito piores no Rio de Janeiro, bairros 5 dias sem luz. Caso do Rio da Prata, de Campo Grande, locais da Tijuca, Santa Teresa, Pavuna, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, Zona Oeste então também, Santa Cruz. Então a gente não pode mais admitir isso. A gente tem que obrigar a Light a respeitar e satisfazer o seu consumidor. Não é nenhum favor. Eles recebem para isso, lucram 150 milhões de reais por ano e não querem investir. Não querem investir, por exemplo, no sistema subterrâneo, que não daria esses problemas todos de transformador queimado, poste caindo, pessoas morrendo, perdendo seus bens, interrompendo toda hora o fornecimento de energia elétrica, queimando eletrodoméstico. Comerciantes, então, coitados. Imagina esse comerciante ficou 5 dias sem luz. O que ele fez da vida? Né? Compromete completamente. Imagina você tem uma padaria, imagina você tem um salão de beleza, você não trabalha. É um absurdo. Deputado, ainda focado nessa questão da excelência dos serviços públicos, o senhor está propondo, né, tem um projeto de resolução tramitando na casa que trata da questão da criação de um disque denúncia para a população fazer reclamação dos serviços públicos que são prestados no Estado, né? Isso, exatamente. A gente tem a Comissão de Defesa do Consumidor da casa, que recebe de forma genérica todas as relações de consumo, as reclamações sobre elas, mas eu e o deputado Bruno Dauari, os dois componentes da CPI, inclusive da Light, a gente quer fazer um disque específico para as concessionárias, ou seja, luz, água, gás, para dar enfoque a isso, para que essa demanda específica seja combatida arduamente pela Assembleia e não fique perdida num global que dá a Comissão de Defesa do Consumidor. Mas, é claro, respeitando a prerrogativa da defesa do consumidor. O que a gente receber nesse disque, a gente vai mandar para lá, vai mandar para os PROCONs, vai dar agilidade nesse aspecto. A resolução está aí para ser votada, estamos cobrando o nosso presidente para botar na pauta o mais rápido possível, para a gente oferecer mais esse serviço através da casa para a população. Deputado, e isso é importante, né, para reunir material e estatística e uma questão para dar uma resposta à população, você precisa ter esse número, saber exatamente o que está acontecendo, né? Exatamente. Por isso é importante o instrumento de inquérito parlamentar, a CPI. A gente não tinha ideia do problema que era, a gente tinha na verdade, né, a Light e a Enel, mas a dimensão é muito maior do que o problema que a gente achava. Eu achava que era um problema de Bangu, era um problema de Campo Grande, era um problema da Zona Oeste. Não, é um problema do estado inteiro, regiões ricas, regiões pobres, né? E eles ainda tiveram o assim, se me permite, de dizer que a culpa é da segurança pública. Olha, você me desculpa, uma empresa que deixa seu produto ser roubado nas áreas ricas da cidade, tampouco faria nas áreas dominadas eventualmente pelo poder paralelo, pelas organizações criminosas. A Light, por exemplo, 52% do fluxo de energia elétrica, onde é que está? Copacabana, Leme, áreas ABC, né, da cidade do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes. Então, ele dizer que a culpa são dos órgãos de segurança pública, não é assim. A gente se pergunta, vem cá, mas quando é que você requereu a ajuda dos órgãos de segurança para entrar em algum lugar, para fazer o seu trabalho, para evitar esse tipo para evitar o gato, o fluxo de energia elétrica, que todos nós pagamos aqui quando teu vizinho tá no gato? Aquela conta não é da Light, não. Aquela conta vai para a tarifa. Ela garante os 150 milhões de lucro dela, né? Eles não têm ofício para responder. Eles nunca requereram os órgãos de segurança pública e querem dizer que a culpa é dos caras. Aí não dá, né? A policiada trabalha, mas tem que ser requerida, né?
Deputado, em relação à água, uma outra questão que o senhor está preocupado é da contaminação por agrotóxico, né? E o senhor fez um pedido, um requerimento à SEDAI para que preste esclarecimento sobre esse tema, né? Fizemos um requerimento de informação à SEDAI, foi feita uma pesquisa a nível Brasil e toda a água potável consumida estava contaminada por pelo menos 10 agrotóxicos cancerígenos, ou seja, vedados pela Organização Mundial da Saúde, inclusive que a entrada de vários alimentos com utilização desses produtos não pode ser exportada para a Europa, para os Estados Unidos, para país árabe, e por aí vai. Então, e no Sudeste, isso piora a utilização em média de 25 agrotóxicos cancerígenos. Isso foi o que deu em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. Então a gente quer saber da SEDAI o seguinte, ok, agora a gente tem a ciência dessa pesquisa que isso foi feito. Tem uma medição feita pela SEDAI, o que está sendo planejado para reduzir isso? Eles vão deixar a população ser envenenada diariamente? Então a gente quer saber isso e vamos tratar disso também, cobrar isso, reforçar na CPI. Deputado, é função da SEDAI fazer esse tipo de fiscalização? Claro, ela que produz a água. Então é ela que tem que tratar a água. Se ela que trata, tem que tratar bem feito, né? Hoje não tem nenhum tipo de produto, nenhum tipo de tratamento para avaliar, para medir esses agrotóxicos, nem para tratá-los, nem para retirá-los da água que é consumida pela população. Então tem que ter. Deputado, a gente viveu tragédias recentes, como o caso de Mariana, né, em Minas Gerais. Esse tipo de desastres naturais, ambientais e também o problema com indústrias que poluem nascentes e rios podem contribuir para essa questão, né, deputado? Da contaminação do lençol freático. Com certeza. Você tem, por exemplo, o aquífero em Guaratiba ou a região da cabeceira do Paraíba, a região de Piraí, que tem uma agricultura bacana, forte lá, enfim, tudo isso tem que ser avaliado. É claro, não é perseguição, não é caça às bruxas, mas é ver como é que a gente faz o pacto de pegar e dizer o seguinte, a gente quer o emprego da indústria, a gente quer que as regiões se desenvolvam, mas a gente também quer ter a certeza de que ninguém vai morrer por isso. É muito simples, né? Então, a certeza que a gente tem é que a gente vai perseguir esse assunto até o final e buscar uma solução. Deputado, nosso tempo passou muito rápido. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Alerj Entrevista. Olha, eu que agradeço ao telespectador, Natália, agradecer também muito a equipe da TV Alerj e do programa Alerj Entrevista. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, o www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.